da dispensa do serviço militar inicial. Artigo 106. Os brasileiros que, além de dispensados de incorporação nas organizações militares da ativa, nas formas fixadas no capítulo 14 deste regulamento, não tiverem obrigações de matrícula em órgãos de formação de reserva, serão dispensados do serviço militar inicial, continuando, contudo, sujeitos a convocações posteriores, bem como a determinados deveres previstos na LSM e neste regulamento. Artigo 107. Os brasileiros, nas condições do artigo anterior, farão jus ao certificado de dispensa de incorporação a partir do 31 de dezembro do ano que anteceder ao da incorporação da sua classe, ressalvados os compreendidos pelo artigo 95 e pelo número 5 do artigo 105, os quais farão jus ao referido certificado a partir de 31 de dezembro do ano de incorporação da classe e os abrangidos pelo parágrafo único do artigo 95, número 2, do parágrafo 2º e parágrafo 6º do artigo 110, todos deste regulamento, que os receberão desde logo. Parágrafo 1º. Os abrangidos pelo artigo 105 deste regulamento, com exceção dos compreendidos pelos números 3 e 4 do mesmo artigo, deverão requerer o certificado ao chefe do CSM correspondente, através do órgão alistador da residência ou aos comandantes de ZN-ZAE para os alistados ou preferenciados para a Marinha e Aeronáutica. Parágrafo 2º. O requerimento solicitando o certificado de dispensa de incorporação será acompanhado do comprovante do pagamento da taxa militar de que trata o artigo 224 deste regulamento, bem como 1. Do atestado de residência, quanto aos brasileiros abrangidos pelo número 1 do artigo 105 do presente regulamento, ou 2. De declaração do estabelecimento ou empresa, de que permaneceram no emprego ou função durante todo o ano de incorporação, de sua classe, quanto aos brasileiros de que trata o número 5 do mesmo artigo 105. Os que deixarem o emprego ou função antes do término do ano serão submetidos à seleção com a classe seguinte. Parágrafo 3º. As folhas dos requerimentos solicitando o certificado de dispensa de incorporação, bem como dos atestados de residência, estes a serem passados pela autoridade policial, serão fornecidas e preenchidas gratuitamente pelas JSM ou órgãos alistadores correspondentes, obedecendo a modelos fixados pelas DSM, DPM ou DPA. Parágrafo 4º. Os abrangidos pelo número 1 do parágrafo 2º do artigo 98 deste regulamento farão jus desde logo a certificado de dispensa de incorporação mediante requerimento ao chefe da CSM correspondente através do órgão alistador da residência. Parágrafo 5. Os dispensados do serviço militar inicial que sejam possuidores de habilitações de particular interesse das Forças Armadas poderão ser considerados em situação especial, com o correspondente registro no certificado de dispensa de incorporação. Parágrafo 6º. Os certificados de dispensa de incorporação deverão ser entregues em cerimônia cívica apropriada, na qual serão explicados os deveres dos brasileiros para com o serviço militar obrigatório, os motivos da dispensa do serviço militar inicial e a atenção necessária quando há qualquer convocação de emergência. Título 5 das isenções e dos brasileiros em débito com o serviço militar. Capítulo 16 das isenções. Artigo 108. Isentos do serviço militar são os brasileiros que, devido às suas condições físicas, mentais ou morais, ficam dispensados das obrigações para com o serviço militar, em caráter permanente ou enquanto persistirem essas condições. Artigo 109. São isentos do serviço militar
Por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer tempo, os que forem julgados inaptos em seleção ou expensão de saúde e considerados irrecuperáveis para o serviço militar nas Forças Armadas. 2. Em tempo de paz, por incapacidade moral, os convocados que estiverem cumprido sentença por crime doloso ou que, quando da seleção, apresentarem indícios de incompatibilidade que, comprovados em exame ou sindicância, revelem incapacidade moral para integrarem as Forças Armadas, bem como os que, depois de incorporados, forem expulsos das fileiras. Parágrafo 1º. Serão considerados irrecuperáveis para o serviço militar os portadores de lesões, doenças ou defeitos físicos, que os tornem incompatíveis para o serviço militar das Forças Armadas, e que só possam ser sanados ou removidos com o desenvolvimento da ciência. Parágrafo 2º. Para a comprovação dos indícios a que se refere o número 2 do presente artigo, as sindicâncias a serem instauradas durante o trabalho da CS deverão obter, entre outros, elementos das autoridades locais. Artigo 110. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita ex officio ou a requerimento do interessado. Parágrafo 1º. Os requerimentos serão dirigidos aos comandantes de RM, DN ou ZAE, conforme a origem do certificado de isenção, diretamente ou através de órgão alistador, e deverão ser instruídos com os documentos que comprovem o alegado, necessários em cada caso. Parágrafo 2º. Os incapazes por lesão, doença ou defeito físico que, em consequência de tratamento e do progresso da ciência, se julgue comprovadamente recuperados e requeiram a sua reabilitação, serão mandados à inspeção de saúde. Se julgados aptos a, deverão ser apresentados à seleção da primeira classe a ser incorporada. 2. Se julgados incapaz B1 ou incapaz B2, farão jus desde logo ao certificado de dispensa de incorporação, com a inclusão prévia no excesso do contingente, ou 3. Se julgados incapaz C1, incapaz C, continuarão na mesma situação em que se encontravam. Parágrafo 3º. Os isentos do serviço militar por incapacidade moral, por estarem cumprindo sentença por crime doloso, quando convocados, poderão ser reabilitados mediante requerimento apresentado depois de postos em liberdade. Deverão anexar ao citado requerimento atestado de boa conduta do estabelecimento onde cumpriram a pena, e, se for o caso, também da autoridade policial competente, referente aos últimos 2 anos. Parágrafo 4º. Os isentos do serviço militar por incapacidade moral, por terem sido julgados incapazes moralmente durante a seleção, poderão requerer reabilitação 2 anos após a data em que forem julgados incapazes. Deverão anexar aos respectivos requerimentos atestado passado por autoridade policial competente sobre a sua conduta referente aos últimos 2 anos. Parágrafo 5. Os que forem reabilitados antes de completar 30 anos de idade, nos casos previstos pelos parágrafos 3º e 4º anteriores, deverão concorrer à seleção com a primeira classe a ser incorporada e submeter-se, nessa seleção, a exames psicotécnicos. Os que tiverem mais de 30 anos serão dispensados da incorporação, com inclusão prévia ao excesso do contingente. Parágrafo 6º. A reabilitação dos expulsos das organizações militares da ativa ou dos órgãos de formação da reserva só poderá ser efetivada após 2 anos da data da expulsão e na forma estabelecida pela legislação de cada Força Armada. Uma vez reabilitados, farão jus à substituição de seu certificado pelo de dispensa de incorporação ou de reservista, conforme o grau de instrução alcançado.